Deus querido. Obrigada, meu Salvador eterno. Nós chegamos aqui para buscar a Tua face, nós chamamos muito. Dependemos do Senhor demais. Aliás, para respirar. Nós dependemos do Senhor para viver, para dar cada passo, para nos levantar e seguir em frente. Obrigada, Jesus, porque nos salvou e tem todo dia renovado a cota de misericórdia, de favor, de graça sobre nós. Perdoa as nossas falhas e erros, Senhor. O que falamos, pensamos, fizemos que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre toda a igreja, o ministério e todos que nos acompanham. Que sejam todos abençoados, renovados, poderosamente abençoados, com crescimento, com visão. Quero lembrar, pedir ao Senhor visão, porque onde não há visão o povo perece. Creio que esse tem sido o grande problema de um grande número de pessoas, é a falta de visão. Falta visão, Senhor. Falta visão em muita gente, falta visão no seu povo, falta visão. As pessoas que têm visão, fazem uso da sua palavra de uma forma revelada, são abençoadas. Ah, Senhor, então, que hoje cada um adquira visão e seja imensamente abençoado, renovados, que o Senhor venha se manifestar com poder, que nenhum sai da mesma maneira, mas que por intermédio da sua palavra, de renovação, transformação, revelação, todos possam ampliar, Senhor, a sua vida espiritual, os limites da sua bênção através do entendimento revelado. Eu repreendo todas as obras do mal, setas diabólicas, opressões, perturbações, mentes dispersas. Eu repreendo toda a força do inferno que queira atrapalhar, roubar mentes, corações, roubar reunião. Eu repreendo em nome de Jesus toda força maligna, seja ela qual for, eu amarro e lanço no abismo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue tem poder sobre nós. Há poder no Teu sangue. Cubra-nos com Teu sangue. Se manifesta com poder aqui. Venha ao nosso encontro. Assuma o controle dessa reunião. Fala poderosamente a cada coração. Muda radicalmente cada vida. Que nenhum saia da mesma forma. Mas que haja uma transformação poderosa. Pois, Senhor, uma reunião não pode ser mais um culto na vida de uma pessoa. Ela teve fé para chegar aqui. Como aquele senhor do tanque de BT, já teve fé para chegar lá. Agora precisa ter fé para receber a palavra, para interpretá-la, para recebê-la de forma revelada, para possuí-la na vida e vivê-la. Então eu oro para que mentes sejam abertas, que não haja esse bloqueio, uma cegueira, mas sim visão. Muito obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por todas as coisas boas que tem feito por nós, pelas oportunidades grandiosas. Essa é uma grande oportunidade, maravilhosa oportunidade. Obrigada. Te amamos muito e te glorificamos. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Graças a Deus. Sabe, tudo começou no jardim do Éden. O egoísmo, a vontade própria, fazia neste mundo, porque na verdade a autovontade foi o que derrubou Lúcifer. Mas é interessante como nós vemos
As pessoas abençoadas, elas estão num excelente lugar, vivendo literalmente no paraíso. E, de repente, não é o bastante. Adão e Eva estavam vivendo dias felizes. Eles viviam dias felizes. Enquanto eles estavam fazendo o que Deus os mandou fazer, eles estavam felizes, dias de paz. Até que o diabo veio e disse que aquela fruta lá era boa e que, comendo dela, eles iam saber mais, iam ficar mais espertos, mais inteligentes, mais tudo. Em Gênesis 3, 1 a 10, diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A própria mulher deu a resposta. Que, mais uma vez, eu tenho que lembrar que as pessoas, normalmente, elas dão a resposta. Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que Deus espera de mim. Eu sei. Mas, nós já falamos sobre isso. Ninguém vai ser feliz fazendo o contrário de Deus. Não há como alguém ser feliz. Eles queriam, de repente, passaram a querer algo que Deus não tinha para eles. Aí está um grande perigo, você querer algo que Deus não tem para você. Tem um grande número de pessoas que estão correndo atrás de algo que Deus não tem para elas. Elas poderiam viver dias felizes, bem cuidados, em paz, vencer suas lutas, serem promovidas, crescerem, mas simplesmente elas querem coisas que Deus não tem para elas. E o diabo sabe muito bem como fazer as coisas. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele e tal. 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Uau, eu não posso perder isso. É bom demais. Eu preciso ter isso. Eu creio que esse tem sido o grande problema das pessoas. Não vou falar do mundo, porque o mundo jaz do maligno. Mas o grande problema na vida dos cristãos, muitos querem aquilo que Deus não tem. O diabo diz: olha, isso é muito bom. Deus disse: eu não tenho isso com você. Mas o diabo vem e diz: isso é muito bom. Você não pode perder, você não pode ficar sem isso. Você está perdendo, você está em desvantagem se você fizer isso. Você vai ficar mais esperto, mais inteligente, mais feliz. Não, você não vai. Você não vai. Eles perderam a cobertura de Deus, experimentaram o medo pela primeira vez na vida, ficaram lá tentando se cobrir com folhas de figueira, que são obras da carne, foram expulsos do paraíso, estragaram com o destino, que é o que um monte de gente tem feito, quando corre atrás de algo que Deus não tem para elas. Não tem. E Deus tem informações que nós não temos, e Deus sabe muito bem o que fazer. Mas o diabo disse. Acontece que é impossível Deus mentir, mas o diabo é o pai da mentira. Não,
vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, porque a sua carne estava pendendo para aquela direção, ao paladar era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela de se obter discernimento. Eu quero tudo isso que o diabo disse que eu posso ter. Deus está falando algo comigo, o diabo está falando uma mentira para mim, e eu abro mão de ficar com aquilo que Deus falou comigo, e agora eu fico com o que o diabo falou, porque o diabo disse, porque o diabo disse, porque o diabo disse, porque o diabo disse, porque alguém disse, porque as minhas emoções estão me levando para lá. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então começaram nas obras da carne. Juntaram folhas de figueira para se cobrir. Algumas pessoas só fizeram escolhas erradas na vida. E aí, para tentar cobrir a sua vergonha, a bagunça que está a vida, mais obras da carne, mais obras da carne, mais obras da carne. Uma escolha errada atrás da outra. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Nunca precisaram fazer isso. Mas quando desobedeceram a Deus, começaram a se esconder. Quando uma pessoa desobedece a Deus, a primeira coisa que ela começa a fazer é se esconder da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor o chamou, Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo. Medo de Deus? Experimentaram medo pela primeira vez. Antes eles não tinham medo, antes eles não precisavam se esconder, antes eles não precisavam de folhas de figueira, antes eles não precisavam. Mas por quê? Que eles pegaram tantos problemas, tanta infelicidade, tanto desgaste, tanto estresse, tantas perdas, porque eles correram atrás de algo que Deus não tinha para a vida deles. Ai, ai, ai. Quantas pessoas que têm corrido atrás de uma coisa que Deus não tem, que não é bênção, não vai ser bênção, nunca será. Que não vai funcionar. Se Deus disse que não, não vai funcionar. Se Deus disse não, Ele disse não, não vai funcionar. Mas o diabo disse, mas o fulano disse, mas não sei quem disse, mas Deus já disse que não. Sabe como tudo vai terminar? Mal. Sabe como terminou essa história? Mal. Sabe como termina a vida das pessoas que desobedecem a Deus e insistem em correr atrás de algo que Deus não tem para elas? Não tem para a vida delas. Elas terminam muito mal. Infelizes, sem paz, frustradas, se escondendo, com medo. Quantas pessoas que quando foram pegar algo que não era para elas, desde então nunca mais tiveram paz, vivem com medo, vivem se escondendo, com medo. Isso é vida. Isso é vida, você viver com medo, você viver se escondendo e tentando se cobrir com folhinha de figueira. Obras da carne, tentando esconder um erro, esconder a sua nudez espiritual, os seus maus hábitos, com folhinha de figueira. Quando que uma pessoa vai conseguir esconder erros? Com mais erros? É uma mentira para cobrir outra mentira. É uma obra da carne para tentar acertar mais uma obra da carne. É um abismo puxando outro abismo, e eu me escondendo, e folhinha de figueira. E com medo. Muito medo.
Eles queriam aquilo que Deus não tinha. Que Deus não tinha dado. Deus não deu a árvore que estava no meio do jardim. Deus deu todo o resto, mas aquela Deus não deu. E quando Deus não me dá algo, eu devo entender que não é bom para mim. Ah, mas o diabo disse. O fulano disse. Mas e o que Deus disse? Deus disse. Eles terminaram bem? Não, expulsos do paraíso. Com problemas, com destino alterado. Com muitos problemas. Eles pegaram muitos problemas, muitos mesmo. Vou ler na voz Isaías 14, 12 a 15. Como você caiu das alturas do céu, a estrela da manhã, filho da alva, que grande estrela você era, como você ameaçou e enfraqueceu as nações, mas agora que você foi cortado, caído na terra, lembra como você disse para si mesmo, lembra como você pensou, vontade própria, autovontade, derrubou esse aqui. O glorioso Lúcifer, filho da alva. Lúcifer quer dizer portador da luz. Portador da luz. Um portador da luz. Deixou o egoísmo tomar conta, a vontade própria tomar conta. E aí começou. Você pensou que poderia ser um Deus dizendo, diga eu. Eu subirei e alcançarei o céu mais alto e com mais poder, e estabelecerei o meu trono acima das próprias estrelas de Deus. Diga eu. Eu vou sentar-me entre elas no monte da congregação, nas alturas do norte. Diga eu. Eu vou subir acima das estrelas, altas nuvens, e me tornar semelhante ao Altíssimo. Em vez disso, você afundou como uma pedra, para onde os mortos habitam. Você já atingiu o fundo do abismo. E eu gosto disso aqui. Quando ele diz na NVI, serei como Altíssimo, mas as profundezas do Seol, você será levado, irá ao fundo do abismo. Ele estava lá, o portador da luz, cheio de vontade, cheio de egoísmo, cheio de si mesmo. Eu vou fazer, eu vou. O Senhor disse, não vai não, você vai para as profundezas do abismo. Queira você sim ou não, quem está no comando é Deus. Alguém pode dizer para você, não, eu vou fazer isso, e eu. Sabe para onde é que você vai? Para as profundezas do abismo. Quando você diz, eu vou fazer, e quando você diz, eu vou fazer, dentro da sua vontade própria, fora da vontade de Deus, Deus vai dizer a você, eu estou no comando. Você pode achar que tem um controle da situação, mas você não tem. Você diz que vai fazer, vai subir, vai estabelecer seu reino, vai ser maior que Deus, vai fazer isso e aquilo. E eu digo, Deus disse, eu digo, a palavra final é a minha. Eu digo o que vai acontecer com você. Você vai para as profundezas do abismo. Esse é Deus. Que às vezes um topetudo diz assim, porque eu vou fazer, fora da vontade de Deus, Deus diz, você vai para a prisão, você vai para o cativeiro, você vai para as profundezas do abismo, é para lá que você vai. Você está achando que pode medir força comigo? Que pode me enfrentar? Adão e Eva, Lúcifer não pôde enfrentar Deus. Adão e Eva não puderam enfrentar Deus. Ninguém pode enfrentar Deus.
Você não pode, contra a vontade de Deus, esperar terminar bem. Você não pode perseguir a coisa errada, esperando atingir o resultado certo. Você não pode prosseguir no caminho errado, esperando chegar no lugar certo. Você não pode esperar terminar em paz e feliz, indo contra tudo que você sabe que é errado diante de Deus. Você não pode, ninguém pode. Ninguém pode. Não há como. Em Lucas 18, 18 a 30, nós encontramos um homem religioso, diga religioso. Diga um homem religioso, mas não era um homem de Deus. Diga um homem religioso, mas não de Deus. Uma coisa é você ser religioso, outra coisa é você ser uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Uma coisa é você ser um evangélico, um cristão evangélico, um frequentador de igreja. Outra coisa é você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem muita diferença. Certo, um homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Eu obedeço tudo. Eu sou uma boa pessoa, eu sou cristão, eu gosto das coisas tudo muito certas. E eu não tolero coisa errada. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Uma coisa que está entre eu e você. Entre você e Deus. No caso dele era o dinheiro, no seu caso eu não sei. Pode ser dinheiro também, pode ser ganância. Não sei. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Vai lá, se desfaça de tudo isso, e depois venha e me siga. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quer dizer, não é impossível. Se ele passar pelo buraco da agulha como um camelo passa, que é de joelhos, se ele andar de joelhos nessa terra e o dinheiro nunca for seu Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai e filhos por causa do reino, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Em uma das traduções diz 100 vezes mais. Esse homem era um religioso, e que falou de boca cheia: eu cumpro tudo, desde a minha infância, não deixo faltar nada. Mas ele não tinha um relacionamento com Deus, ele não era de Deus. Ele não conhecia Deus. Ele tinha um Deus. A prioridade da vida dele era o dinheiro. Cada um tem sua prioridade. Cada um tem algo que é a prioridade da vida, que está entre ele e Deus. E que o impede de ter um relacionamento com Deus. Ele não quis abrir mão do que Jesus falou para ele. Jesus falou: abra mão disso. Ele não quis abrir mão. Ele quis ficar com o que ele tinha e terminou triste, frustrado e certamente sem a salvação. Algumas pessoas não querem abrir mão de algumas coisas,
Vão continuar com medo, frustradas, tristes, infelizes. Ele foi embora triste, infeliz. E certamente perdeu o que era mais precioso, um relacionamento com Deus e a sua salvação. Ele era um religioso, mas não de Deus. Havia algo entre ele e Deus. E ele não quis abrir mão. Essa visão desse cristianismo sem sacrifício, não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe uma cruz almofadada. Cruz é cruz. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Negue tudo. Pegue a cruz da sua vida, a cruz, esse seu temperamento que é a sua cruz, esse seu egoísmo que é a sua cruz, esse orgulho que é a sua cruz, essa sua ganância. Pega tudo isso e siga Jesus. Coisa que esse homem religioso não quis fazer. Ele disse, vai, venda tudo e depois venha e me siga. Ele foi embora triste. Ele optou em viver triste, frustrado, mas resistir ao que Jesus havia falado para ele. Eu fico pensando, como ele terminaria bem? Jesus disse, Pedro perguntou, mas nós deixamos tudo. Ele disse, pois é, mas não tenha quem tenha, não há nenhuma pessoa que tenha deixado tudo, que não receba 100 vezes mais aqui, ainda uma vida, a vida eterna. Você terá um preço para pagar? Sim, terá. Você tem um tempo de preparo, tem isso e aquilo, mas no final você terminará com sempre mais. Ele terminaria com mais, mas ele não quis obedecer. Ele preferiu a vontade própria, segurar aquilo que para ele era mais importante do que um relacionamento com Deus, tinha mais peso. Ele ainda manteve aquilo que o estava separando de Deus. Preferiu viver triste, frustrado, sabe-se lá como terminou seus dias. Pode ser que ele até tenha perdido tudo aquilo, porque quando você coloca algo entre você e Deus, certamente isso vai se tornar um maldito na sua vida, e é bem provável que você vai perder. Você pode até trocar, não abrir mão de Deus para ficar com aquilo, mas é muito difícil você terminar com aquilo. Eu nunca vi, até o dia de hoje, eu tenho bastante tempo de cristianismo e oficialmente pregando com o Ministério Mudança de Vida há 20 anos. E eu fico, assim, lembrando a quantidade de pessoas que eu atendi, acompanhei na vida, todas que deixaram Deus por alguma coisa. O Lúcifer, a começar por Lúcifer. Ele queria um poder. Ele queria ter mais. Terminou com nada. Adão e Eva, eles queriam o fruto que estava no meio do jardim. Terminaram sem nada. E as pessoas, esse aqui, eu não sei, a Bíblia não fala como ele terminou, mas ele não tem como ter terminado bem. Ele já saiu dali abatido, triste. E o próprio Senhor Jesus disse que era difícil entrar no reino dos céus. Até porque a escolha dele foi ficar com o que ele tinha e não ceder. A maioria toma o mesmo rumo. As pessoas que eu acompanhei, que deixaram Deus por alguma coisa, terminaram sem aquela coisa, e por fim tiveram que recomeçar, começar do zero. Só que agora o estado era bem pior,
porque eram conhecedoras, perderam tempo demais. Normalmente, quando recomeçaram, as que tiveram força de recomeçar, já estavam mais velhas, cansadas, muitas sem esperança, e por aí vai. Não tem nada melhor do que você começar a construir uma vida na rocha, o quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, quanto antes. Fazer o que é certo. Porque você vai construindo uma vida abençoada. Você sorri para o futuro. Você não tem medo amanhã. Algumas pessoas vivem com medo. Porque, na verdade, elas sabem que elas não estão seguras em Deus. Lá no íntimo, elas sabem que elas não estão dando a Deus o que Deus espera delas. Elas sabem, quando elas estão fora da vontade de Deus, estão caminhando dentro da vontade própria, elas sabem muito bem que elas dependem da força do braço delas. E se fracassar, fim. E tem tudo para fracassar, como a maioria fracassa. Esse aqui era um homem inteligente, mas não sábio. Diga inteligente, mas não sábio. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Você vê que a pergunta foi feita pelos dois. Pelo religioso, mas que não tinha um relacionamento com Deus, e esse aqui, que tinha inteligência, mas nada de sabedoria. Uma coisa é você ter uma inteligência adquirida, através de informações e tal. Outra coisa é você ser sábio. Uma pessoa pode ser sábia e inteligente, mas ela pode ser inteligente, mas não ser sábia. Você pode ser. Um sábio pode ser inteligente, mas nem todo inteligente é sábio. Eu já fiz um curso só sobre isso. O que está escrito na lei? Como posso herdar a vida eterna? Jesus disse: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, priorize-o, e ame o seu próximo como a si mesmo. Perfeito. Jesus disse: uau, é isso mesmo, agora vai e faça. Mas ele ainda, você vê que estava resistindo. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é? E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Então, o sacerdote, que representa o pastor, o bispo, o missionário, aí o levita, que é o cantor, os que tocam, os que estão trabalhando no templo, tudo passou para o outro lado. Porque estavam atrasados para as reuniões, então não podia ajudar o próximo. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu
próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Isso aqui é o verdadeiro cristianismo. É quando eu tenho a atitude certa em cada situação que eu me deparo na vida. Às vezes eu vejo as pessoas falando de uma fé. Por favor, não me entenda mal. Se você tem chamado para ir para algum país, para ir para a África pregar o evangelho, que Deus abençoe você, vai e realize o seu trabalho. Que Deus abençoe a todos os missionários e que levante cada vez mais e mais pessoas para manter esses missionários, etc. Mas eu vou dizer uma coisa para você: muitas pessoas, não estou dizendo todas, antes que alguém interprete mal. Muitas pessoas têm a sua África do lado, que é alguém que está precisando de ajuda aqui. Pode ser o seu vizinho, um colega de trabalho, um parente, o irmão que está do lado. Mas não é visto, não é observado, nada é feito, nada. A obra de Deus está aí, pessoas estão sofrendo em toda parte. Se eu quero cumprir com a missão, ter uma missão na minha vida, de levar o amor de Cristo e mostrar na prática o verdadeiro cristianismo, eu tenho oportunidade todo dia. Quando eu desço, se eu descer no elevador, eu posso encontrar com o porteiro, com a faxineira, que precisa ser ajudado. Eu posso chegar no trabalho e encontrar alguém que está sofrendo e precisa da minha mão estendida. Na minha ida para o trabalho, eu posso ser o cristão. Quando eu pego o metrô, quando eu pego o ônibus, quando eu ando pela rua, quando eu estou guiando, eu posso mostrar o meu cristianismo. Sabe, eu vou dizer uma coisa para muitos cristãos que vivem, na verdade, é fugindo. Tem gente que vive fugindo. Ele acha que a solução da vida dele está lá do outro lado do mundo, ou está não sei aonde, e ele passa a vida dele fugindo, quando na verdade ele não quer encarar o problema sobre ele. Se você não vence onde você está, não vai vencer em outro lugar. Se você não está feliz onde você está agora, nunca estará em outro lugar. Se você não está fazendo onde está agora, jamais fará em outro lugar. Se você não consegue ser cristão onde você está agora, com a vida que você tem, não conseguirá quando tudo estiver aos seus olhos perfeito. Algumas pessoas estão esperando o lugar perfeito, o momento perfeito, para começar a ser aquele cristão. Eu creio que Deus observa cada atitude que você tem, quando você é gentil, quando você é educado, quando você é manso, quando você dá um bom exemplo na sua casa, agindo com amor, andando em amor, estendendo a mão para quem quer que for. Não importa a história de que ele não merece, nós não merecemos, ninguém merece. E todos os dias nós temos a misericórdia e o favor de Deus sobre nós. Então, algumas pessoas, elas vivem de forma totalmente egoísta. Não tem forma mais miserável de viver do que a forma egoísta, sendo um egoísta, que só pensa em si mesmo, só olha para si mesmo, e eu, ninguém olha para mim, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me ouve, ninguém.
Ora, cheio de si mesmo, todos me perseguem, ninguém me entende, ninguém me ajuda. Então, não é liberto de si mesmo. Importa, tudo é para ele. Tudo é para ele. Dentro disso, o que estão pensando? O que vão falar? A necessidade de impressionar os outros. Ainda que dizer, eu não ligo para o que os outros pensam, isso, aquilo. Os que mais dizem isso, é os que mais ligam. Ligam sim, porque trabalham para chamar atenção. Ou com autopiedade, ou mesmo com tom agressivo. Cada um tem uma maneira de reagir na vida. De fazer as suas cobranças. Tudo isso é egoísmo. Tudo isso é estar cheio de si mesmo. Como eu disse, segunda, 2 libertações que são transformadoras. É o céu na terra. A libertação de si mesmo e a de impressionar os outros, ou da aprovação dos outros, e por aí vai. Tem gente que vive para impressionar os outros. Seja baixando a cabeça, sendo um coitadinho, seja estufando o peitinho, e eu faço, eu acho, eu cozinho, e eu subo, e eu desço, e eu faço e aconteço. Isso não é ser cristão. Ser cristão é você sair por aí, puxando a sua cruz, negando a si mesmo, fazendo a vontade de Deus, rejeitando tudo aquilo que é vontade própria, andando em amor, com humildade, com temor, estendendo a mão, não para quem é tão fofinho, cuti-cuti. Esse não é difícil e esse você não tem galardão. É sendo um bom exemplo para aquelas pessoas que, na sua opinião, não merecem nenhum olhar seu. É aí que você mostra ser um cristão. Você está andando nas pisadas do Senhor. Talvez você é inteligente, mas não tem um pingo de sabedoria, não sabe fazer boas escolhas. Você tem uma inteligência, mas o que vale inteligência sem sabedoria? Até porque não há sabedoria sem temor. E sem temor você não consegue obedecer. E se você não obedecer, você nunca vai ser feliz, nunca vai ser realizado, nunca vai construir uma vida na rocha. Vai sempre viver assim, instável, de altos e baixos, indo e vindo. E olhando para a sua vida, e vivendo de forma miserável. Sabe, não me vinha dizer, algumas pessoas dizem, eu sou obediente, faço tudo certo, estou há 20 anos no cativeiro. Por favor, isso não bate com as Escrituras, não bate com a palavra de Deus. Se você está obedecendo, está fazendo certo, você não está em cativeiro. Você não fica em cativeiro, Deus tira você de lá. Mas quando você está há muito tempo no mesmo lugar, significa que tem alguma coisa te amarrando lá. Tem alguma coisa que você não está trabalhando com Deus, não está deixando Deus fazer a obra, que não está cedendo para Deus. Muitas vezes eu ouvi isso. Eu sou cristão há 20 e tantos anos e estou no mesmo problema. O diabo luta comigo, Deus está me provando porque Ele tem uma grande obra, um grande projeto comigo. Eu tenho promessas do Senhor. E eu estou esperando em Deus. Na maioria dos casos, é Deus que está esperando pela pessoa. Está esperando ela tomar uma atitude, está esperando ela obedecer, está esperando ela ceder para Ele, está esperando ela abrir mão de coisas que Ele já mandou ela abrir.
Está esperando ela começar a viver como um cristão. Que adianta ser o sacerdote, ser o levita, ser o evangélico de 500 anos? E as coisas estão acontecendo diante de você, e você não pratica o cristianismo. Olha o que eu comecei lá no Éden, já passei por Lúcifer, fui para o jovem rico, e agora estou no bom samaritano. Já fomos lá, estamos aqui. Quando Deus não tem algo com você, não adianta. Quando você decide viver como egoísta, vai gemer. Quando você deixa algo entre você e Deus e não tira, vai ser sempre um frustrado. E vai acabar com nada. Você pode ser o perito da lei, o inteligente, mas não sabe fazer escolhas certas. As coisas estão diante de você, eu não sei o que Deus quer de mim. Sabe aquela pessoa insuportável na sua vida? Ele quer que você faça o bem a ela. Quem é o meu próximo? Pode ser aquele seu colega de trabalho insuportável. Aquele seu familiar que você nem olha na cara. Que Deus está dizendo, ande como um cristão. Tudo bem? Amém? Amém. Isaías 54, 2. Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações, que se estendam, não impeças, alonga tuas cordas, firma bem as tuas estacas, alarga o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estigue suas cordas, firme suas estacas, amplie sua casa. Você vai precisar de um lugar maior, não subestime a quantidade de espaço que você vai precisar. Então construa, construa e construa. Adoro essa tradução. Se você fizer o que Deus tem mandado você fazer, você vai ser abençoado. Mas se você não fizer, você cai e dá tudo errado. Está na hora de você ampliar os limites das suas bênçãos. Está na hora de você ampliar para Deus poder fazer mais na sua vida. Se você não começar a ampliar a sua vida espiritual, se você não começar a ampliar a sua casa e começar a construir em Deus, você vai deixar tudo muito regredido, pequenininho, muito apertadinho, e Deus está dizendo, vamos ampliar, para que eu possa fazer mais por você. Amplie os limites da sua bênção, para que você tenha mais e mais espaço, para Deus poder te abençoar. Amplie. Está entendendo isso? Você tem que ampliar o espaço. Você tem que aumentar. Você tem que dar espaço para Deus poder te abençoar. Alguns Deus não tem como abençoar. Não tem espaço, é uma coisinha pequenininha. Porque Ele está tão cheio dEle mesmo. Cheio de opiniões, cheio de achismos, cheio de vontades, cheio de eu acho, eu quero, eu penso, o que vão pensar. Está cheio, e Deus está dizendo, esvazia, amplia os limites da bênção. Amplia. Se você se esvaziar, Deus vai poder derramar mais bênçãos sobre você.
Se você ouvir a Deus. Se você parar de buscar coisas que Deus não tem para você. Lembra que eles queriam algo que Deus não tinha. Diga comigo, ampliar os limites da bênção. De novo, ampliar os limites da bênção. Se você não ampliar, você está aí talvez dizendo, Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus faça aquilo outro. Eu não vou começar a pregar para você novamente. Você tem que ir lá para o Éden, passar por Lúcifer, passar pelo homem, o jovem rico, caminhar para a passagem do samaritano, ampliar a sua tenda e agora acabar com as desculpas. Lucas 14, 15 a 20. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um, diga comigo, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Então, ok, o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro, acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Algumas pessoas, tudo na vida dela, começa e termina com uma desculpa. Eu não posso fazer isso por causa disso, eu discordo disso por causa disso, eu não posso aquilo por causa disso e por causa daquilo. Jesus está te chamando para um grande banquete. Esse grande banquete significa uma vida abençoada. Mas enquanto você arrumar desculpas para não fazer o que Deus está mandando você fazer, enquanto você tiver manter as suas desculpas para não ceder para Deus, seus argumentos vazios, e mais uma desculpa para não ceder para Deus, e mais outra desculpa para não obedecer, você vai perder a oportunidade desse grande banquete. Depois, quando você quiser entrar, você não vai poder entrar mais. Esses convidados aqui, eu não vou continuar lendo, esses aqui não entraram, esses não puderam entrar mais. A porta foi aberta para outros. Deus não tem problema nenhum com substituição. Se Deus tiver que fazer algo, Ele faz. Mas Ele tem nos chamado para nos abençoar, Ele quer nos abençoar. E o diabo quer nos roubar. E se você não parar para ouvir a Deus, você vai acabar caindo nos laços do diabo, como a Eva e o Adão caíram. Deus disse, ela mesmo repetiu o que Deus disse. Ela queria uma coisa que Deus não tinha para eles. Algumas pessoas estão fracassando porque elas estão insistindo em algo que Deus já disse, eu não tenho isso com você. Nós precisamos colocar Deus e deixar Deus no controle da nossa vida, no controle das coisas. Porque queira você sim ou não, quem está no comando é Ele. Você pode insistir como Lúcifer insistiu, eu faço, eu asso, eu frito. Deus disse, não faz não. Você não vai fazer nada disso do que você está dizendo. Você vai, para as profundezas. Eu lamento algumas pessoas que ficam lá, eu também não preciso disso, eu não preciso contar isso, eu não preciso isso, aquilo, eu não preciso aquilo outro, e eu faço assim, eu faço daquele jeito. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas gemem. Porque elas estão tão cheias delas, são tão arrogantes, tão egoístas.
Não tem uma forma mais infeliz. Todo egoísta é infeliz. Todo egoísta é infeliz. Todo egoísta é infeliz. Eu ainda não encontrei um egoísta feliz, porque é impossível alguém que tudo gira em torno dele realizar algo realmente poderoso na vida. Essas pessoas não realizam nada de poderoso. Elas podem até saber falar, mas não basta falar, você tem que viver. Se cada um pegasse como esse samaritano, ele investiu dinheiro, ele investiu tempo. Ele não disse para o dono da hospedaria, olha, eu só vou gastar X com esse homem. Ele disse, eu te dou esse dinheiro, quando eu voltar, eu vou pagar tudo que for necessário. Ele investiu tempo, ele mudou a sua rota, ele investiu dinheiro para abençoar a vida de uma pessoa. E isso é ser cristão. É quando você sai por aí e começa a fazer algo semelhante a Jesus. Nós, a Bíblia diz que somos semelhantes a Deus em justiça, em verdade, em santidade. Nós precisamos ter a cara do nosso Pai Celestial. Nós precisamos ouvir a Deus. E sabe por que muitos não ouvem a Deus? Porque não confiam em Deus. Porque não dependem de Deus. E aí continuam lá nas obras da carne, tentando se cobrir com folhinhas de figueira, se escondendo com medo, infelizes, frustradas, num isolamento, correm para lá, correm para cá, um mau humor, um estresse, oprimidas. Não querem ouvir, não querem ver a verdade, mas falam até espumar o canto da boca, e falam um monte de coisas. E no final você olha, onde estão chegando? Deus nos deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que você deve ver mais, ouvir mais e pouco falar. Até o tolo, quando cala, fica sábio. Desabafo é um perigo. Calar, jejum de palavras. Ouvir a Deus, se ver, orar, Senhor, me dá visão, onde não há visão o povo perece, eu quero me ver, eu quero ver a minha vida, eu quero ver o que acontece comigo, eu quero, Senhor, eu não quero viver cego acerca da minha própria pessoa, acerca de mim mesmo. Não, porque isso eu sempre fiz, como disse o jovem rico, religioso, mas não de Deus. Você pode ser religioso, ser cristão, evangélico, mas não é de Deus. Cristão, evangélico, frequenta, batizado com Bíblia. Mas se falar com você de humildade, como diria um senhorzinho, muito simpático, humildade, humildade. Você precisa de humildade para reconhecer o que Deus quer, o que Deus está mostrando a você, se submeter a Ele, acatar a vontade de Deus, parar de correr atrás de coisas que Ele não tem para você, parar de deixar coisas entre você e Deus, sair por aí, ser o verdadeiro cristão. O mais forte faz o que é preciso pelo tempo que for necessário. Quando você, eu já disse isso, faz só o que é fácil, você permanece fraco. Se você não aguenta a pressão, alguns dizem assim, não, eu suporto pressão. Pressionou, está desistindo. Você tem que aprender a lidar com as situações, pressione mais forte. Através da palavra, através da prática dela. Nós já falamos sobre isso até num desses cultos recentes. Falamos muito sobre isso, pressionar mais forte. Nós precisamos.
Quando você entra num problema, tudo nessa vida passa, mas se você passa pelo problema, o problema passa e 3 coisas ficam na sua vida. Tudo passa, se você resistir. Se você passar por aquilo que Deus quer que você passe, todos aqueles problemas, seja lá o que for, vão passar. E 3 coisas vão ficar. A primeira, você vai ficar forte. Porque quando a gente passa pelas coisas, você fica forte, muito forte. Você supera coisas. Eu posso lembrar do José, que eu li, acho que é domingo. Li esses dias. Colocaram uma coleira no seu pescoço, machucaram seus pés com ferro. Mas tudo aquilo foi um teste na vida dele. E ele passou. Tudo passou. Ele passou e tudo passou. E no final, 3 coisas ficaram. Ele ficou forte, muito forte. E passou a ter um relacionamento com Deus muito mais profundo, que é a parte mais importante. E ele foi altamente promovido. Todas as situações que eu vivi na minha vida, no final, por eu não ter desistido, eu saí mais forte, conhecendo a Deus de uma maneira que eu ainda não conhecia, e promovida. Deus sempre me promoveu. Ele sempre me recompensou no final. E aí, no final, se você passa pelo que você tem que passar, obedece a Deus, ouve a Deus, então, aquele problema, você vai enfrentar outro, só que ele passa. Mas 3 coisas ficam. Você fica muito forte, passa a conhecer a Deus, como você não conhecia, e recebe recompensa, promoções de Deus. Mas por que alguns estão fracos, estão cegos e não conhecem a Deus verdadeiramente, são religiosos, e nunca recebem a sua recompensa, a sua promoção? Porque, na verdade, eles desistem. Muitos desistem. Não passam por aquilo que tem que passar, se entregam, não ouvem a Deus, não cedem. E você não vai conseguir ouvir a Deus se você não ouvir a sua palavra. A palavra é como um martelo. A palavra, ela nos limpa, ela nos purifica. A Bíblia diz, ela nos manda lavar o mal que está dentro de nós. Então, a palavra de Deus, quando você começa a absorver a palavra é como um banho. Você dá um banho, você toma um banho, é uma lavagem interna. Então, a palavra de Deus nos limpa, nos purifica, nos lava por dentro. A palavra de Deus é como um espelho. Para você se ver como é que está o cabelo, o rosto e tal, você se olha no espelho. Para você saber como é que está o seu interior, você olha na palavra. A palavra de Deus, ela divide alma e espírito. Então, a palavra de Deus, ela chega e divide e mostra para a pessoa o que é a vontade dela e o que é a vontade de Deus, o que é alma, o que é espírito, vontade de Deus, vontade dela, vontade própria e vontade de Deus. Através da palavra você sabe o que é vontade própria e o que é vontade de Deus. A palavra de Deus divide alma e espírito. A palavra de Deus nos lava por dentro. A palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus é como um martelo. Você faz em pedaços qualquer coisa. Um temperamento ruim. Uma personalidade problemática. Seja um problema de saúde, um problema conjugal, um problema familiar, um problema financeiro. Não tem problema que ela não faz em pedaços. A palavra de Deus é como um espelho. Quando eu olho para a palavra, eu leio a palavra, eu vejo como está o meu interior. Como é
que alguém pode dizer, está tudo bem comigo, se está lendo algo e está fazendo outra coisa? A palavra de Deus nos ensina a andar por fé e não por sentimentos. E tem um grande número de cristãos que continuam andando por sentimentos. Ele sente, e é o calor da emoção, e vem aquele impulso emocional, e ele faz tudo que as emoções pedem, quando deveriam parar e ficar com o que diz a palavra. Alguns até hoje não renovaram a mente. Você não vai renovar a mente se você não trocar os seus pensamentos pelos de Deus. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus para nós. Alguns, Deus está falando com elas, o diabo está falando com elas, igualzinho. Deus falou com a Eva, o diabo falou com a Eva, e a Eva ficou com o diabo. Deus está falando com você, o diabo está falando com você, e você, ao invés de ficar com Deus, você fica com o diabo. Deus diz, espera, confia, perdoa, seja humilde, tome essa decisão, arranque isso da sua vida. O diabo diz, não, você não tem que passar por isso, não tem que ser assim, e você, é isso mesmo, e fica com o diabo. Aí o diabo faz o quê? Ele mente para você. E aí o que acontece? Deus não te abençoa. E o diabo não pode dar nada para você, ele só mata, rouba e destrói, mas vida abundante vem do Senhor. E quando você o obedece, ele te abençoa. Mas se você não obedece, ele não tem compromisso. Porque ele não vai terminar o que ele não começou. Ele começou a boa obra. E a boa obra que Deus começou na vida de uma pessoa, ele tem compromisso de terminar. Mas quando ele não começou algo, trate de parar. Porque ele não vai concluir. E sendo assim, isso vai terminar em desastre. Amém? Amém? Amplie os limites da sua bênção. Coloque-se em pé, por gentileza. Faça um compromisso de fazer as coisas. Faça um compromisso de fazer aquelas coisas consideradas pequenas. Você quer ser abençoado? E talvez o diabo tenha colocado tantas coisas na sua mente para cegar você. E você não vê. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou fazer aquilo outro. E eu vou largar tudo, e eu vou para a África. Eu vou pregar o evangelho lá. Antes de você ir para a África, dá para você começar a ser cristão aqui no Brasil mesmo? A dar passos de fé, ser obediente, cumprir com a palavra, dar conta de cuidado que precisa ser cuidado aqui. Porque se você não está conseguindo ter resultado aqui, não vai ter resultado lá. Dá para começar a fazer as coisas pequenas, um pouco menor, mais modestas, que Deus tem te pedido, para depois você se aventurar em projetos mais ousados. Como, por exemplo, ser uma pessoa bem-humorada, educada, perdoadora, generosa, misericordiosa, disciplinada, de palavra. Vai ampliando aí, vai fazendo a lista. Talvez está me faltando criatividade. Uma pessoa de coração limpo, quebrantado, e não cheia de amargura. Enfrenta os problemas aqui. Enfrenta as situações que estão por aí, difíceis.
Enfim. Quando uma pessoa perde a cobertura divina, ela começa, como Adão e Eva, a experimentar o medo. Nós precisamos da cobertura divina sobre nós. Se você não tem a cobertura divina, você não tem nada. Você pode ter talento, você pode ter inteligência, você pode ter experiência, mas se você não tiver a proteção de Deus, a bênção de Deus na sua vida, tudo isso não é o bastante. É em vão, é em vão, é em vão um monte de coisas. Eu creio que está na hora de parar, não continuar nas coisas erradas. Parar para trabalhar com Deus aquilo que Deus está requerendo. E tudo vai funcionar. Está claro. Assim isso te poupa de ficar correndo atrás, talvez, porque quando uma pessoa não quer mudar, ela vai atrás ou do lugar perfeito, ou do lugar que promete uma vitória sem nenhuma mudança interna. Ela sai atrás de customizações. Esse tipo de gente passa a vida fugindo. Se você não vencer com a palavra de Deus, não adianta nem ir mais longe. Se você não vencer através da palavra de Deus, você vai passar a sua vida andando ao redor da montanha, dando voltas sem cessar. E um dia, quem sabe, se um pouco de sabedoria dominar a sua vida, você vai começar a ouvir a Deus e fazer o que você deve fazer. Quanto antes começar a fazer o que é certo em Deus, mais rápido você terá para colher coisas grandiosas em Deus. Quanto mais demora, mais difícil fica. Guarda uma coisa, fazer depois não vai ficar mais fácil. Até porque quando Deus nos manda fazer algo, é como um portal. Quando Deus nos manda fazer algo, Ele nos dá graça, é como uma unção que Ele derrama, para nós fazermos, realizarmos naquele momento. Se você não obedece, se você deixa passar, você perde aquela graça, aquela unção, aquela porta se fecha. E pode ser que, a exemplo de Israel, você nunca mais consiga. Você perca para sempre. Ouça a Deus. Se eu falei muito rápido, volte a ouvir essa reunião. Aliás, toda reunião você deveria ouvir várias vezes. Eu estou andando com Jesus há muito tempo e medito na palavra, e é interessante que quantas vezes eu já li versículos, li várias vezes ao longo da minha vida. E chega aquele momento que eu leio novamente e é como uma janela extraordinária que se abre para mim. Eu falo, meu Pai, eu já li isso aqui, eu sabia que estava aqui. Mas, de repente, eu vejo todo o mistério que estava por trás daquilo. Tudo é revelado, é uma revelação tão profunda. E é de ler, acompanhar, e ler de novo, e ler novamente, e ler, e ficar com Deus. Que maravilha ficar com Deus. Você cresce, você avança, você se torna uma pessoa abençoada, uma pessoa vitoriosa. Eu creio que é isso que você quer. E é buscando a Deus. Se você não buscar a Deus, bem-aventurados os que confiam no Senhor. Mas maldito é aquele que confia no homem, ou na força do homem, ou na força do seu braço. Confiar em Deus é depender dEle, esperar por Ele, priorizá-lo, parar para ouvir a Ele, ficar com Ele. E depois eu sei que tudo vai dar certo. Ó Espírito Santo,
Eu oro por cada pessoa que está aqui. Eu oro para que esta palavra vista cada um, para que cada um se vista dessa mensagem. Eu oro, meu Senhor amado, para que revelações profundas estejam acontecendo, entendimento. Que cada um esteja nesse momento decidido a trabalhar com o Senhor, a ampliar o limite das suas bênçãos. A partir de agora, que cada um esteja decidindo, tomando a decisão de ouvir o Senhor, de não buscar coisas que o Senhor não tem, de parar de correr atrás de coisas que o Senhor não tem, de abandonar o egoísmo, de se esvaziar. Senhor, eu oro agora para que aconteça a libertação de si mesmo, a libertação de impressionar as pessoas. Eu oro para que cada um tire aquilo que está entre ela e o Senhor, que ande por aí como verdadeiro cristão, que abandone as desculpas, tantas desculpas para não fazer. Eu quero orar agora e pedir que o Senhor venha e lave cada um com teu sangue, lave por dentro, que a palavra venha dividir, que cada um esteja se vendo como se vê no espelho, que uma renovação mental esteja acontecendo, uma purificação, uma limpeza, que as escamas dos olhos estejam caindo agora, passa colírio nos olhos, abra o entendimento de cada um, renova os olhos de cada um, Senhor, dá renovação mental a cada um, tira a surdez espiritual. Eu oro para que o coração de pedra seja trocado por um coração de carne. Eu oro para que essa revolta diabólica, que leva essa pessoa a se ofender até com o Senhor, a viver ofendida, chateada, foge da verdade, não ama a verdade, não quer ouvir a verdade, não aceita ser confrontado, não aceita ser contrariado. Eu repreendo esse espírito orgulhoso, arrogante, altivo, em nome de Jesus agora, essa cegueira, esse bloqueio, que caia por terra agora em nome de Jesus, essa autossuficiência demoníaca. A tua palavra fala da autossuficiência. Todos que são autossuficientes acabam derrotados. Uma coisa é nós termos experiência, mas dependemos do Senhor para nos abençoar. Outra coisa é a pessoa depender totalmente da força do seu braço, da sua inteligência, do que acha, do que pensa, do que sabe. Pai, passa do teu sangue agora sobre cada um. Que a tua palavra venha, meu Deus, e transforme a visão, o coração, o entendimento, a capacidade de ver de cada um. Jesus, nós queremos te conhecer cada vez mais, te conhecer como ainda não conhecemos, porque quanto mais conhecemos, mais descobrimos que ainda não conhecíamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ah, Senhor, quanto mais eu te conheço, mais eu vejo quanto é grande, é profundo, é maravilhoso, é incrível a vida com o Senhor. Depender do Senhor, andar com o Senhor, só olhar para o Senhor, descansar no Senhor, viver em paz. Inútil a preocupação, segurar a paz, depender do Senhor para tudo, levantar e fazer as coisas com equilíbrio, de forma temperada, com o Senhor na frente, priorizando o Senhor. Ai, que vida maravilhosa, quando nós aprendemos a olhar para o Senhor, a ouvir o Senhor, a depender do Senhor, a andar nas suas pisadas, a não olhar para trás nem para os lados, a não permitir que as nossas vontades tomem conta de nós. Que cada um pise no egoísmo, pise no orgulho, pise na altivez, jogue a sacola de desculpas. Que cada um esteja adquirindo visão agora, porque onde não há visão, o povo perece. Tem um monte de cristão perecendo que não tem visão. É uma cegueira tão grande, Senhor. É uma cegueira, uma coisa tão demoníaca, que faz com que tantos vivam tão cegos, não conseguem ver nada.
nada que realmente deveriam ver. Não estão vendo que estão caminhando a passos largos para o abismo. Não estão vendo que até tudo que construíram até agora foi na areia. Não estão vendo que estão ouvindo a pessoa errada, ouvindo vozes erradas. Quantos que não estão vendo o que acontece com elas? Elas vivem nelas e nem sequer se conhecem. Elas acham que são uma coisa quando na verdade não são. Quantas pessoas que são completamente cegas acerca delas mesmas. E na verdade, elas tentam encobrir algo que acontece, elas mesmas não se aceitam. Quantas que não se aceitam? E acabam descarregando as suas frustrações nos outros. Porque estão cheias de tantos sentimentos miseráveis e demoníacos. É a inveja, é a autopiedade, é a ira, a revolta, é o ciúme, os complexos, tantas coisas, a insegurança, a carnalidade, quantos que são tão carnais, são cristãos, mas são religiosos, não têm relacionamento com o Senhor. Alguns têm até uma inteligência, mas não têm nada de sabedoria. Cubra cada um com teu sangue agora. E eu peço uma libertação total, uma mudança, que nenhum saia da mesma maneira, que seja um ponto de virada, um divisor de águas, uma mudança radical, aconteça na vida de cada um, e que haja decisões que não adianta nada, ouvir e não praticar, ouvintes esquecidos, muitos têm sido ouvintes esquecidos, ouvem, mas vão deixando passar todas as oportunidades de ouvir o Senhor e praticar. Eu peço prática, eu peço decisão, que cada um tome a decisão, eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, escolham obedecer, para que você e seus descendentes vivam, que cada um receba a força que precisa para obedecer, porque obediência é igual a poder. Obrigada, meu Deus, por essa reunião. Eu peço a tua bênção sobre todos, eu abençoo a cada um, que todos sejam cheios do teu Espírito Santo, de visão, de força e de poder, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém.